Bom, gente, após a publicação do vídeo de ontem, como eu havia dito, Trump fez o seu pronunciamento e apresentou uma lista com cerca de 200 países, impondo tarifas comerciais diferenciadas para eles. Alguns países receberam tarifas fixadas em 10%, como Egito, Emirados Árabes Unidos, Brasil e Etiópia. Essa uniformidade acaba sugerindo, no mínimo, ou uma falta de critério bem definido ou uma simplificação exagerada dos cálculos. Quando você olha para toda a lista, a situação fica mais confusa. Tem países como Camboja pagando 49% e Argélia com 59%. E aí, qual é o critério? Por que essa diferença é tão grande? Isso é algo que muitos analistas têm questionado. Agora, sobre o Brasil, o cenário é um pouco diferente. Trump colocou o Brasil no grupo dos que foram tarifados em 10%, junto com o Reino Unido e a Austrália. Para a gente, isso até parece um alívio quando você compara com países que estão pagando muito mais. Só que aí vem a questão, afinal os Estados Unidos têm um superávit enorme com o Brasil. Na verdade, é o terceiro maior superávit com qualquer país no mundo. Ou seja, gente, o Brasil compra muito mais dos americanos do que vende para eles. Quer dizer que, no final das contas, nessa relação comercial, entra mais dinheiro brasileiro nos Estados Unidos do que dinheiro dos Estados Unidos no Brasil. Em outras palavras, gente, não faz sentido aplicar tarifas em cima de um parceiro que é tão vantajoso para eles. A sensação que fica é que essas tarifas são, no mínimo, arbitrárias, né? Olha só esses exemplos. Montserrat, 26%, Madagascar, 47%, Mianmar, 44%. Esses números parecem soltos, quase aleatórios, sem refletir um cálculo econômico detalhado. Tem mais, gente. Além dessa decisão de Trump, está incluída uma tarifa adicional de 25% sobre veículos automotivos importados. Quem é mais impactado? México e Canadá. Só que esses dois países, assim como a Rússia, foram deixados de fora dessa lista divulgada ontem. Está claro que a intenção é proteger a indústria automotiva dos Estados Unidos. Mas é aquela coisa, quando você aperta de um lado, solta de outro. Até empresas americanas estão protestando, como a Tesla, que depende da importação de componentes automotivos. Sim, é isso mesmo, você ouviu direito. A Tesla de Elon Musk, que geralmente é até próximo do governo, já se manifestou contra essa política. Agora, como que isso afeta o Brasil e os outros países? Depende de como cada um vai negociar essas tarifas e se conseguirão exceções ou reduções. E, claro, da reação dos mercados. Mas o Brasil já se pronunciou oficialmente por meio do Itamaraty. Olha só como ficou o comunicado. O governo brasileiro lamenta a decisão tomada pelo governo norte-americano no dia de hoje, 2 de abril, de impor tarifas adicionais no valor de 10% a todas as exportações brasileiras para aquele país. A nova medida, como as demais tarifas já impostas aos setores de aço, alumínio e automóveis, viola os compromissos dos Estados Unidos perante a Organização Mundial do Comércio e impactará todas as exportações brasileiras de bens para os Estados Unidos. Segundo dados do governo norte-americano, o superávit comercial dos Estados Unidos com o Brasil em 2024 foi da ordem de 7 bilhões somente em bens. Somando bens e serviços, o superávit chegou a 28,6 bilhões no ano passado. Trata-se do terceiro maior superávit comercial daquele país em todo o mundo. Uma vez que os Estados Unidos resistam recorrentes e expressivos superávites comerciais em bens e serviços com o Brasil ao longo dos últimos 15 anos, totalizando 410 bilhões, a imposição unilateral de tarifa linear adicional de 10% ao Brasil, com a alegação da necessidade de se restabelecer o equilíbrio e a reciprocidade comercial, não reflete a realidade. Em defesa dos trabalhadores e das empresas brasileiras, à luz do impacto efetivo das medidas sobre as exportações brasileiras e em linha com seu tradicional apoio ao sistema multilateral de comércio, o governo do Brasil buscará, em consulta com o setor privado, defender os interesses dos produtores nacionais junto ao governo dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo em que se mantém aberto ao aprofundamento do diálogo estabelecido ao longo das últimas semanas com o governo norte-americano para reverter as medidas anunciadas e contrarrestar seus efeitos nocivos o quanto antes, o governo brasileiro avalia todas as possibilidades de ação para assegurar a reciprocidade no comércio bilateral, inclusive recurso à Organização Mundial do Comércio em defesa dos legítimos interesses nacionais.